Lei do vácuo. Será que está na Bíblia? Você já ouviu falar nesse termo? Vem comigo que eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre isso. Bom, eu tenho um vídeo gravado que está aqui no canal, se chama Ressignificando a Avareza, que foi quando Deus começou a falar comigo sobre alguns princípios. E aí, ok, tá gravado, tá anotadinho, aprendi muito. E aí eu comecei a ler um livro chamado, na verdade um audiobook, mas ele também tem livro, chamado As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que enquanto eu gravo esse vídeo eu não concluí ainda ele, inclusive. E ela usa, no capítulo 3, ela diz sobre a lei do vácuo. E enquanto eu tava lendo, eu falei, nossa, essa explicação não me é estranha, eu acho que eu já vi isso. E aí eu lembrei do meu estudo da palavra, e aí eu quero trazer para vocês mais ou menos o que é. Bom, a autora do livro, ela começa com uma frase de Aristóteles, dizendo: a natureza abomina o vácuo. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Na época que Aristóteles falou essa frase, é porque eles não conseguiam explicar cientificamente por que todo vácuo criado era ocupado de alguma forma. E, por exemplo, bomba d'água, né? Ela usa o vácuo para puxar a água, um canudo. Você coloca o canudo, a sucção faz com que o vácuo sugue o líquido que está ali para ocupar o espaço do vácuo. Então ele dizia, a natureza abomina o vácuo, mas na verdade ele não conseguiu explicar isso cientificamente, que depois isso foi explicado e tudo mais, sobre a pressão atmosférica, aí eu não vou poder te explicar isso porque eu não entendo de física, estudei para poder compreender melhor. Bom, esse livro é um livro cristão, tá? Mas na lei da atração, né, nos escritos sobre a lei da atração, eles começaram a dizer, olha, essa lei do vácuo não é só na natureza não, ela acontece também aqui no nosso movimento humano versus universo. E aí eu já viajo assim um pouco pensando que não foi à toa que Jesus comparou várias parábolas e alusões com a natureza. E aí talvez você diga, ah não, Jesus comparou com a natureza porque já era um povo agrícola, aquela geração era uma geração agrícola e tudo ficaria mais fácil de entender. Ok, só que Jesus também sabia que ia chegar nessa geração aqui que é a nossa, eu não sei você, mas eu não sou nada agrícola e às vezes eu preciso até estudar um pouco para poder entender, no fundo, o que Jesus queria dizer. Eu acredito muito que uma das coisas de Jesus comparar as parábolas com a natureza é porque a natureza não muda. Passa-se anos, passa-se milênios, séculos e a forma que a natureza é a mesma. A semente que se gera, o fruto que se gera, a forma que se dá, o fluxo da natureza, ele é o mesmo. É a lei estabelecida. Mas aí fica para reflexão isso aí, ok? E aí, nesse livro que ela explica a lei da atração, em resumo, isso é a física explicando, mas aí, em resumo, o que é? Todo vazio na física é todo vazio criado quando você retira o ar, cria-se um vácuo. Então, uma tendência é que as coisas sejam sugadas para suprir esse vazio e não seja mais vazio. E aí, no livro, ela está falando exatamente sobre isso, sobre você criar um vácuo, criar um vazio, para que aquilo ali seja substituído por algo. E aí eu me lembrei que eu fiz a lei do vácuo uma vez, sem saber. E aí eu vou compartilhar com vocês o versículo que eu estava estudando, que depois eu falei, caramba, aqui está ensinando a lei do vácuo. Vou falar primeiro do versículo, depois eu falo como é que eu fiz sem saber. Lá em 2 Coríntios 9:6, Paulo ele está nos ensinando sobre ofertar. E aí nesse caso ele tá falando sobre a questão da generosidade. E aí como eu falei, eu tenho um vídeo aqui gravado que é Ressignificando a Avareza, que eu falo sobre isso. Porque eu achava que generosidade era eu ter para que eu pudesse dar aos outros. Só que se você for pesquisar o significado de generosidade, é você se importar tanto com a outra pessoa ao ponto de você tirar de você para dar para outra pessoa. Isso é o termo generosidade. E aí, nesse versículo, o que Paulo está dizendo? Paulo, deixa eu ler ele, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz assim, ó: lembre-se, porém, disto, se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode, e aí é a parte que eu acho sensacional, Deus pode ajeitar, perceba, ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam e mais ainda, para que não só haja suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Tudo que esse versículo está dizendo, a partir do momento que quando você começa a dar, você dá na medida que você tem. E no início você tem talvez pouco ou nada para dar, você está tirando de você às vezes para dar. E quando você faz esse movimento, Deus ajeita para você em preencher aquele espaço que foi desocupado em mais, para que você continue esse fluxo.
Em todas as leis da atração você vai ver, não só em questão de você dar a alguém que necessita, mas ele também vai te dizer aplicar a lei do vácuo e se desfazer de algo que você quer que algo novo entre. Eu não sei se você já ouviu falar isso, eu já ouvi várias pessoas dizerem, você quer algo novo? Joga o que tá velho aí fora. Joga o que tá velho fora. E tem um versículo que fala exatamente isso, né? Que não tem como um vinho novo ser derramado em odres novos, né? Então, deixa eu contar pra vocês quando que eu fiz a lei do vácuo sem saber que era a lei do vácuo. Porque quando eu me converti, eu senti muito incômodo com as minhas roupas, né? E ninguém falou nada, eu senti porque realmente minhas roupas eram super indecentes. E aí eu lembro que eu falei pra Deus assim, eu não vou mais usar essas roupas, só que eram as únicas que eu tinha muitos shortinhos curtos, sabe? E eu falei assim, Deus, é isso, independente de eu soltar isso aqui, eu não vou usar mais, eu só vou usar esse e esse, que eram 2 shorts curtos, porém mais larguinhos, que era o que eu considerava mais decente comparado com os outros. E eu simplesmente peguei todos os meus shorts e dei. Gente, eu dei. Mesmo sabendo que eu só ia ter 2 shorts pra usar. E nesse caso, eu não dei pra ser generosa com alguém. Eu dei porque eu fiz um voto que eu não iria usar mais. E aí, por que eu na época eu não entendi que era a lei do vácuo? Quando passou umas 2 semanas depois, eu ganhei 3 bolsas. Sabe aquele saco preto, tipo de lixo? Eu recebi 3 bolsas daquelas cheias de roupa. Roupas na etiqueta, tinha roupas novas. Na época, minha madrinha tinha voltado dos Estados Unidos pra cá pro Brasil. E ela tinha muita roupa que ela trouxe de lá, comprou lá e tava aqui, muita coisa que não usava mais, que não dava mais ela nela, que não dava mais na irmã dela, né? E aí ela lembrou de mim e falou, vamos ver se a Isabela não quer. E o mais engraçado é que na época que eu me converti, tinha uns lookzinhos na igreja que eram uns blazerzinhos com calça social, que eu comecei a achar lindo. Acredito que nessa bolsa tinha uns 3 conjuntinhos, uns 3 não, minto, tinha uns 5 conjuntinhos de calça social e desses terninhos. Gente, eu lembro que eu ia toda combinante. Por que eu nunca associei isso? Porque nessa época eu entendi que foi Deus respondendo, me abençoando. Mas eu nunca tinha entendido que a minha atitude de fé tinha participado, tinha contribuído, tinha feito parte desse movimento de criar uma lei do vácuo. Então, em resumo, o que é a lei do vácuo? É você dar algo crendo que aquilo ali vai ser devolvido a você. Seja dinheiro, seja amor, seja tempo. E aí lembrando que a lei da atração ela não fala só sobre dinheiro e prosperidade também não significa só dinheiro físico. Tá ligada a várias outras coisas. Mas a dinâmica é essa, é você esvaziar. Eu lembro que meu pastor ele falava muito, você quer um sofá novo? Joga o velho fora. E é praticamente uma atitude de fé, né? Você se desfazer de algo que você tem, crendo que aquele que você pediu, que é Deus, vai substituir aquilo ali por algo melhor. Para finalizar, eu quero deixar 2 versículos com vocês, que é um Filipenses 2:7, que eu ouso dizer que Jesus se esvaziou, que ele diz, e que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Quando Jesus se esvazia de ser Deus, ele trouxe para ele, né? Foi aprovado a ele algo muito superior do que ele tinha antes, né? Porque ele foi elevado. E em Atos 20:35 que Paulo fala que é melhor dar do que receber, e ele fala que isso foi Jesus que falou, mas uma curiosidade aqui, não tem essa fala de Jesus em nenhum evangelho, nenhum dos livros. Mas acredita-se que realmente Jesus falou e que tenha sido um dito que ficou ensinado, que é melhor dar do que receber. Então, que você consiga, e eu também, aplicar a lei do vácuo, né, e ter fé, que exige extrema fé, que você possa aí nos comentários deixar, se você se lembra de já ter feito uma vez, mesmo que inconsciente, como foi meu caso, né, ou se você tá depois desse vídeo resolveu botar em prática e viu acontecendo na sua vida, deixa aí nos comentários pra gente poder aprender juntos, tá bom? Beijinhos.